Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos à revisão do nosso segundo bimestre. Então, o que a gente aprendeu juntos aí no segundo bimestre? Primeiramente, aprendemos sobre o passado do verbo to be. Então, lembrando que o verbo to be, o verbo ser ou estar, tá? Então, no sexto ano a gente aprende o presente, esse ano estamos aprendendo o passado dele. Então, o verbo to be no passado é bem simples, ele tem somente duas formas, was e were. E aí eu já trago aqui uma dica para ajudar a gente a memorizar isso aí. Singular usa was, plural usa were, com exceção do you. Tá? O you sempre usa were, independente se for você ou vocês, you sempre usa were, ele é a exceção dessa dica. Então, singular usa was, plural usa were. Tá? Então, I was, eu era ou eu estava. Eu fui, eu estive. Aí depende do contexto. Tá? Mas aí traduzindo então para o passado. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, ele ou ela, para tudo que não for pessoas, era ou estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, você era ou você estava, ou então no plural, vocês eram, vocês estavam, depende do contexto. E they were, eles ou elas eram ou estavam. Tudo bem? Então, singular usa was, plural usa were, com exceção do you, que sempre usa were. Tudo bem? A única exceção, então, dessa dica. Formas negativas: wasn't e weren't. Tudo bem? E na forma interrogativa, assim como a gente aprendeu no sexto ano com o presente, a gente também realiza a inversão. Exemplos. I was at home. Eu era em casa ou eu estava em casa? Lembra que a gente fazia esse exercício em sala de aula? Então, a gente traduz aqui de acordo com o contexto. Então, nesse caso, obviamente, eu estava em casa. I was a good student. Eu era um bom aluno. We were at the mall. Nós estávamos no shopping. Michael Jackson was a singer. Então, olha lá, Michael Jackson singular utilizou was, tudo bem? Então, Michael Jackson era um cantor. My sisters weren't at school. Então, olha lá, my sisters, plural, utilizou were, tudo bem? Então, a regrinha, ou melhor dizendo, a dica que eu coloquei ali em cima funciona, tudo bem? Aqui na negativa, então, minhas irmãs não estavam na escola. Was she sleeping? Ela estava dormindo? Were your parents at the restaurant? Então, olha lá, your parents, seus pais. Então, no plural, tenho que utilizar were. Seus pais estavam no restaurante? Então, é importante aqui lembrar: perguntas usam a inversão. Não ignorem o ponto de interrogação para não perder ponto à toa. Tudo bem? Beleza. Consultar os exemplos do caderno. Não estou brincando, realmente consultar os exemplos do caderno. Tudo bem? A gente fez exercícios sobre isso aqui. Então, é importante que vocês abram o caderno de vocês e visitem lá os exercícios para complementar os estudos. Tudo bem? Em seguida, aprendemos can e could. Então, sendo can o presente dos verbos poder, saber ou conseguir, e could passado dos verbos poder, saber ou conseguir. Então, can para o presente, could para o passado. A gente não fala cold, tudo bem? Cold é outra palavra que significa frio. Aqui é could. Então, atenção à pronúncia could, tudo bem? A gente tem as formas negativas can't e couldn't, e a forma interrogativa, assim como a gente aprendeu ali no verbo to be, a gente realiza a inversão do can com o sujeito, ok? Professor, como que eu vou saber quando que é poder, saber ou conseguir? Pelo contexto, pela situação. Alguns vão encaixar melhores, né? Ou então a gente vai poder ter mais de uma tradução possível para o mesmo contexto e não tem problema. Vamos aos exemplos. Olha lá. I can speak English. Então eu sei falar inglês, eu posso falar inglês, eu consigo falar inglês. Todas são traduções aceitáveis aqui nesse caso. I can't cook very well. Então eu não sei cozinhar muito bem, eu não consigo cozinhar muito bem. Can she play the piano? Então, na pergunta, a gente faz a inversão, não ignorar o ponto de interrogação. Então, ela sabe tocar o piano? Ela pode tocar o piano? Ela consegue tocar o piano? Can you close the door? Você pode fechar a porta? Esse aqui é um dos casos, tá, que o conseguir e o saber não encaixaria tanto. Você sabe fechar a porta? Não faz tanto sentido, né? Ah, você consegue fechar a porta? Né, também não faz tanto sentido. Normalmente a gente pergunta: você pode fechar a porta? Pode até ser que tenha um contexto onde a gente consiga perguntar: você consegue fechar a porta? Por algum motivo, sei lá, tá difícil de fechar a porta. Ou então tem. A pessoa tá longe da porta.
e não consegue levantar para ir até ela. Então, alguma coisa do tipo talvez encaixe. Mas normalmente, você pode fechar a porta? Então, é realmente depende do contexto, a tradução que melhor se encaixa aí para cada uma. Não tendo um contexto, sendo uma frase solta, a gente utiliza aí qualquer tradução, tudo bem? Can Maria buy a cake? A Maria consegue comprar um bolo? A Maria pode comprar um bolo? Tudo bem? Então, aqui traduzindo para o presente. Então, can é o verbo saber, conseguir ou poder no presente. Beleza. No passado, então a gente usa o could. She could read when she was 5. Então, ela sabia ler, ela conseguia ler, ela podia ler quando ela tinha 5 anos. Então, olha lá, passado. We couldn't sleep when we were 6. Perdão, we couldn't sleep late when we were 6. Nós não podíamos dormir tarde quando nós tínhamos 6 anos. Could you ride a bike when you were 4? Então você sabia andar de bicicleta? Você conseguia andar de bicicleta quando você tinha 4 anos? Tudo bem? Então can para o presente, could para o passado. Vocabulário, adjetivos de personalidade. Então, adjetivos que a gente usa para descrever a personalidade das pessoas. Então vamos lá. Amazing significa incrível. Fearless significa corajoso, sem medo, destemido, no caso. Generous, generoso. Então, pessoa generosa é aquela que está sempre disposta a ajudar as pessoas, né? Importante. Gorgeous. Gorgeous é um sinônimo para muito bonito, para very beautiful, tá? Então, gorgeous é uma pessoa linda, não? Uma pessoa maravilhosa. Sabe, vamos pensar numa pessoa que as pessoas acham bonita. Sei lá eu gosto muito da atriz Anne Hathaway, não sei se vocês conhecem, para mim ela é gorgeous. Ela é uma atriz muito bonita. Ou então as cantoras, né? A Beyoncé. As pessoas dizem que a Beyoncé é muito bonita, eu acho a Beyoncé muito bonita, então ela é gorgeous, tá? Então, gorgeous é um sinônimo para muito bonita, para very beautiful, ok? Kind, gentil, e positive, positiva, aquela pessoa que é otimista, ok? Então aqui não tem muita dica, aqui é realmente memorizar o vocabulário. Aqui embaixo tem alguns exemplos que eu tirei da apostila de vocês, né? Tirei um print. Olha lá. My sister is my best friend and she's fearless in expressing herself. Então, minha irmã é minha melhor amiga e ela é destemida, ela é corajosa em expressar a si mesma. My mother is very, very kind and generous. Então, minha mãe é muito, muito gentil e generosa. And she's taught me to be like that as well. Be positive about life. E ela me ensinou a ser dessa forma também. Ser positiva, ser otimista a respeito da vida. The woman that I admire the most is my mother. Have you seen her? She's so gorgeous. Então, a mulher que eu mais admiro é a minha mãe. Você já viu ela? Ela é muito linda, ela é muito bonita. She's so gorgeous. Ok? Tudo bem? Certo. Aqui nesse arquivo acabou. Deixa eu trocar para o outro arquivo, que inclusive foi a folhinha que eu pedi para vocês. Deixa eu dar um zoom para enxergar melhor. Que foi o último assunto que a gente estudou. Então, o simple past, colocando os verbos no passado em inglês, ok? Então, aqui a gente tem que esquecer um pouquinho as regras lá do verbo to be no passado, esquecer um pouquinho as regras do can e do could, porque a coisa muda um pouquinho de figura aqui, tudo bem? Vamos lá. Simple past, colocando os verbos no passado em inglês. Forma afirmativa. A regra geral para a gente colocar um verbo no passado em inglês é acrescentar o ed no final. Então, olha lá. Work é o verbo trabalhar. Se eu quero colocar work no passado, worked. Então, o exemplo, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Professor, e se for um outro sujeito? Sei lá, ela. She worked yesterday. Ela trabalhou ontem e assim sucessivamente. Tudo bem? Aqui a regra é a mesma para todos os sujeitos, tá bom? Clean, limpar. Cleaned, limpou. Ou então, dependendo do sujeito, aí a conjugação vai mudar. They cleaned the house on Sunday. Então, eles limparam a casa no domingo passado. Help, ajudar. Helped. Então, passado. She helped to take care of the dog. Ela ajudou a cuidar do cachorro. Tudo bem? Se o verbo terminar em consoante mais y, a gente substitui o y por ed. Cuidado, é só se for consoante mais y. Se for uma vogal antes, tá? Se for uma vogal antes, a gente usa a regra geral, tá bem? Então, olha lá. Cry. Então, termina em consoante mais y, verbo chorar. Cried, no passado, chorou. The baby cried the whole night. O bebê chorou a noite toda. E assim
sucessivamente. Carry vira carried, study vira studied, então, no passado. Depois, se vocês quiserem ler com mais calma aí os exemplos do papel, ok? Se o verbo terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente precisa dobrar a última letra antes de adicionar o ED. Então, por exemplo, stop. Então, stop termina em consoante T, vogal O, consoante P. A gente tem que dobrar esse P antes de acrescentar o ED. Então, stop vira stopped. Então, parar, parou. The bus stopped. O ônibus parou. Mesma coisa com plan. Olha lá. Então, plan termina em CVC, consoante L, vogal A, consoante N. Dobra o N antes de acrescentar o ED. Planned. I planned her birthday party. Então, eu planejei a festa de aniversário dela. Tudo bem? Indo aqui para cima. Se o verbo terminar em E, a gente não precisa colocar outro E, a gente só coloca o D, tudo bem? Então, close. Ai, aqui eu esqueci de tirar o D. Tudo bem, mas close vira closed, tá? Então, close termina em E, é o verbo fechar. Closed, fechou. Agree, o verbo concordar. Então, já termina em E, não preciso colocar outro E. Agreed, concordou. Tudo bem? Então, na forma afirmativa, a gente adiciona o ED. E somente na forma afirmativa, tudo bem? Não é que nem no português que a gente coloca tudo no passado em todas as formas. Na nega, por exemplo, comer. Eu comi, eu não comi. Então, comi, ele fica no passado, tanto na afirmativa quanto na negativa. No inglês, não, tá? No inglês, o verbo só vai conjugado para o passado na afirmativa. Tudo bem? Na negativa, não é assim. Na negativa, a gente usa o didn't. O didn't, eu costumo dizer que ele é um não do passado, tá? Então, a gente aprende que o don't e o doesn't é um não do presente, a gente vê no sexto ano. E didn't, então, o não do passado. E a gente não coloca ed no verbo, tudo bem? Então, I didn't watch the movie. Perceba que o watch não tem o ed. Tudo bem? Então, o ed é somente para a afirmativa. I didn't watch the movie. Eu não assisti ao filme. She didn't go to school. Ela não foi à escola e por aí vai. Tudo bem? Então, eu costumo dizer que o didn't é o não do passado no inglês, tá? Na forma interrogativa, a gente tem que usar o did antes do sujeito. E também o verbo não tem ed. O verbo só tem ed na afirmativa. Sempre importante frisar isso. Did you eat the cake? Você comeu o bolo? Did they clean the house? Eles limparam a casa? Então, olha lá, o clean, o verbo principal, ele não tem ed. Tudo bem? Então, a gente usa did antes do sujeito nas frases interrogativas. Muito bem. Por fim, escrevendo as datas em inglês. Em inglês, para a gente escrever as datas, a gente precisa, então, utilizar a ordem mês, número ordinal, vírgula, ano, tá? Então, aqui eu não vou ficar repetindo os números de 1 a 31 ordinais, vocês têm aí na folhinha, é só estudar, tudo bem? É importante a gente saber quando que a gente usa o ST, o ND, o RD e o TH, a gente viu isso em aula, tudo bem? Né? Então, olha lá, a gente usa ST, ND e RD quando for 1, 2, 3, quando for 21, 22 e 23, e quando for o 31. Então, a gente tem que gravar esses 7 números, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? 21, 22 e 23 e o 31. Esses são os diferentes, que a gente usa ST, ND e RD. O restante, fora desses 7, a gente usa o TH para as datas, tudo bem? Muito bem. Os meses em inglês, o vocabulário, aí só memorizando mesmo. E os anos, que a gente aprendeu a ler os anos separando em duas dezenas. Então, olha lá. Então, em vez da gente dizer 1999, a gente quebra em dois, 1999. 1952, 1952. Então, 1952. Então, a gente não lê o número, né, por inteiro, como a gente faz no português. Com a exceção dos 10 primeiros anos aí de 2000. Então, de 2000 até 2009, tá? Então, olha lá. 2001, aí a gente lê por extenso, né? 2001. 2005, 2005, a gente lê por extenso. São os únicos anos que a gente lê por extenso. O restante a gente lê dividindo em duas dezenas. Olha lá. Então, assim a gente lê. 1º de janeiro de 2025. January 1st, 2025. 23 de abril de 1997. April 23rd, 1997. Tudo bem? E assim sucessivamente. Ok? Muito bem, pessoal. Tem bastante informação nesse vídeo, tem bastante conteúdo para essa prova, para esse desafio, né? Mas é o conteúdo que estava aí na apostila de vocês. Eu tentei facilitar o máximo que eu pude.
né? Estou fazendo esse vídeo aí um pouquinho mais longo já para ajudar vocês. Então, eu recomendo que vocês reassistam esse vídeo, façam as anotações de vocês. Quem estuda melhor por mapas mentais, faça um mapa mental, tá? Para a gente poder aí fazer um bom desafio, tá bom? O fato de eu tentar facilitar para vocês não quer dizer que vocês não devam estudar, tudo bem? Tem bastante informação aqui para vocês poderem fazer um bom desafio e um bom simulado, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar, tudo bem? E a gente se vê por aí na escola. Bye bye, see you!